Olá pessoal! Neste vídeo eu apresento para vocês a resolução de nossa primeira avaliação da disciplina Cálculo D. Questão 1. Calcule a integral dupla, item A. Integral da função x vezes cosseno dy na região D, definida pelas seguintes condições. A região D é delimitada pela reta y igual a zero, pela parábola y igual a x² e pela reta x igual a 1. Como eu costumo fazer, represento inicialmente um gráfico da região D. D é a região ilustrada na figura que vocês visualizam. Temos aqui a reta y igual a zero, essa reta vermelha. Na verdade, y igual a zero é exatamente o eixo x, né? Aqui representada em vermelho. A reta x igual a 1, exatamente essa reta verde, né, vertical. A parábola y igual x² é esta parábola amarela, essa curva amarela. Portanto, a região delimitada por essas curvas, por essas duas retas e pela parábola, é exatamente essa região pintada em amarelo. Portanto, percebemos que podemos fazer o cálculo da integral dupla, integrando primeiro em y, depois em x, conforme aqui está ilustrado, onde o x varia, obviamente, de 0 até 1, pois esse ponto de interseção é exatamente o ponto 1, x igual a 1, y igual a 1. E para cada valor de x entre 0 e 1, o valor de y varia de 0 até a altura correspondente ao ponto do gráfico da parábola, ou seja, o valor de y é exatamente x². Então, o y varia de 0 até x². É exatamente o que está ilustrado aqui na equação que está montada. A primeira parte é montar a equação corretamente. E aqui temos a função a ser integrada, que é a função x vezes cosseno y, onde integramos primeiro em y, o y varia de 0 até x², e em seguida integramos em x, onde x varia de 0 até 1. Então, ao integrar a função x vezes cosseno y em relação a y, obtemos x vezes seno y, cuja derivada, obviamente, é x cosseno. O y varia de 0 a x². Fazendo a substituição, temos integral de 0 a 1 da função x vezes seno de x ao quadrado. Esse seno de x ao quadrado é obtido quando fazemos a substituição do y por x². Lembrando que, ao substituir o y por 0, seno de 0 é 0, portanto, não é contabilizado. Essa integral pode ser feita de várias maneiras. Aqui, apresento uma solução bem simples, fazendo uma substituição, uma mudança de variáveis, onde defino uma nova variável u igual x², de modo que du é 2x dx. Ao fazer a substituição, temos integral de x seno ao quadrado dx transforma-se em integral de seno de u sobre 2 du.
lembrando que o x dx é du sobre 2. Portanto, podemos fazer o cálculo da integral indefinida, nesse caso, resultando em menos cosseno de u sobre 2 mais a constante de integração. Fazendo a troca da variável u pela variável x, a integral na variável x resulta em menos cosseno de x² sobre 2 mais a constante de integração. Ora, a integral definida é a variação dessa integral obtida, a indefinida, considerando x nos limites de 0 a 1. Isso resulta em menos cosseno x² sobre 2, variando de 0 até 1. Quando x é 1, fica menos cosseno de 1 sobre 2, e quando x é 0, fica cosseno de 0 é 1, fica mais 1 meio. Portanto, o valor final da integral é 1 menos cosseno de 1 sobre 2. Item B. Integrar a função y ao quadrado na região triangular definida por 3 pontinhos, P1, P2, P3. Ou seja, P1, P2 e P3 são os vértices de um triângulo. E esse triângulo delimita uma área, que eu chamo de D, e é exatamente nessa área D onde iremos desenvolver a integral. Pois bem, aqui tem uma ideia, uma proposta de resolução. Essa reta vertical, passando exatamente pelo ponto que eu chamei de P2, que é esse vértice superior do triângulo, essa reta vertical, ela corresponde ao x igual a 1, que é exatamente a abscissa do ponto P2. Ok? Podemos também conferir que esta reta é esse ponto P2 é exatamente o ponto de interseção entre esse segmento, essa reta que passa por P1, P2 e a reta que passa por P2, P3. Não é preciso justificar melhor ainda este fato. É um fato bem fácil de ser verificado. Então, a relevância de se determinar exatamente o valor de x que corresponde a essa reta vertical, que é exatamente a abscissa do ponto P2, dá-se pelo seguinte fato. Ao integrar a função y² nessa região, observamos que quando o x varia da abscissa de P1 para a abscissa de P2, ou seja, de 0 até 1, o y vai variar do y de P1, que é 1, até o valor da reta que corresponde à reta que passa por P1 e P2. Portanto, eu preciso encontrar a equação dessa reta. No entanto, para valores de x maiores do que 1, que é 1, para valores de x maiores do que 1, ou seja, para valores de x entre a abscissa de P2 e a abscissa de P3, ou seja, entre 1 e 4, observamos um fato diferente aqui. O y agora vai variar do valor
y igual a 1, até a interseção dessa reta vertical com a reta que passa por P2 e P3. Da mesma forma que no caso anterior, eu preciso determinar também a equação dessa reta e também a equação dessa outra reta. A reta que passa por P1 e P2 tem a equação representada aqui, y igual a x mais 1. Enquanto que a reta que passa por P2 e P3 tem a equação y igual a menos x sobre 3 mais 7 terços. Cabe a quem está aqui assistindo conferir este resultado. Portanto, a nossa integral pode ser desenvolvida integrando primeiro neste primeiro triângulozinho, aqui, que corresponde ao x que varia de 0 a 1, e em seguida, somar com a integral neste segundo triângulo aqui, que corresponde à abscissa x variar de 1 até 4, pois 4 é exatamente a abscissa do ponto P3. Então, é isso que é feito. Aqui a integral está devidamente montada, a função y², x varia de 0 até 1, o y varia de 1 até x mais 1, e quando x varia de 1 até 4, o y varia de 1 até 7 menos x sobre 3. Integra-se a função y² nos dois casos, obtemos y³ sobre 3, fazemos a variação de y nos respectivos intervalos, desenvolvendo, encontramos a primeira integral transforma-se numa integral apenas na variável x, uma vez que efetuamos a integração na variável y, e dentro do parênteses temos x² mais 3x² mais 3x, e esse 1 cancela com esse menos 1. A segunda integral, ao fazer a devida substituição e a simplificação, aparece esse 1/3. A primeira integral também tem esse fator 1/3, que resulta da integração da função y². E dentro da integral temos 343 menos 147x mais 21x² menos x³ sobre 27. Como eu falei inicialmente, e tem o menos 1 aqui. É necessário que vocês confiram este cálculo. Uma vez que é feita a simplificação e novamente a integração na variável x, encontramos que a primeira integral, o primeiro fator, transforma-se em 1/3 de x² sobre 4 mais x³ mais 3 meios de x², variando de 0 a 1. Enquanto o segundo fator resulta em 1/3 de 316 sobre x, 316 vezes x sobre 27, menos 49x² sobre 18, mais 7x³ sobre 27, menos x² sobre 108, variando de 1 a 4. Fazendo os cálculos, encontramos 11/12 mais 11/4, que resulta em 11 vezes 4 sobre 12, ou 11/3. A resposta final, portanto, é 11/3. Questão 2. Determine o volume do sólido abaixo do plano x menos 2y mais z igual a 1 e acima da região delimitada por x mais y igual a 1 e x² mais y igual a 1. Solução. Primeira coisa
a ser feita é delimitar a região D. A reta y igual a 1 menos x, né? É exatamente essa reta vermelha, enquanto que a curva definida por y igual a 1 menos x quadrado é uma parábola indicada aqui por esse gráfico verde, né? Então, a região D, que é delimitada por esses dois gráficos, é exatamente essa região pintada em amarelo. Pois bem, eu quero calcular o volume abaixo desse plano. Então, para cada valor de xy, com xy variando nessa região D aqui, nós obtemos um valor de z positivo, ou seja, acima do plano xy. Isso é fácil de conferir. A função z é exatamente 1 menos x mais 2y. Essa função determina a altura que vai desde a base da figura sólida, que é a região D, até o topo no plano. Esta é a função que devemos integrar na região D. Aqui na equação que está montada, apenas por garantia, eu coloco módulo de z, mas nesse caso isso é desnecessário, uma vez que z é uma função positiva em toda essa região. Portanto, o volume é igual à integral de módulo de z, dA, na região D. Que região é essa? O módulo de z já está aqui substituído. 1 menos x mais 2y. Para cada valor de x entre 0 e 1, temos que o y varia desde o valor da ordenada na reta até o valor da ordenada na parábola. Ou seja, o y vai variar de 1 menos x até 1 menos x quadrado. 1 menos x a 1 menos x quadrado. Esta é a integral que devemos desenvolver. Integrando a função com relação a y, obtemos y menos xy mais y ao quadrado. O y varia de 1 menos x a 1 menos x quadrado. Fazemos as devidas substituições e simplificações que vocês podem observar aqui nessa figura. Eu vou dar um zoom aqui para quem quiser depois conferir o cálculo. Encontramos que o volume é exatamente a integral na variável x de x à quarta mais x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 3x, onde x varia de 0 a 1. Essa integral é representada por essa função dx variando de 0 a 1. O resultado final do cálculo é 17 dividido por 60. Este é o número que representa o volume. Questão 3. Calcule a integral trocando a ordem de integração.
Aqui é um caso muito interessante, pois essa integral não é possível de ser desenvolvida analiticamente se você não fizer uma troca na ordem de integração. Que integral é essa? Integral da função exponencial de x ao quadrado dx dy, ou seja, eu integro primeiro em x, onde o x varia de 3y a 3 e o y varia de 0 a 1. Vamos primeiro compreender e representar graficamente que região D é esta onde estamos calculando a integral. D, a variável x, ela, para cada y de 0 a 1, o x varia entre a reta definida pela equação x igual a 3y, que é exatamente essa reta amarela que vocês estão visualizando, e entre a reta definida pela equação x igual a 3. Que reta é essa? X igual a 3 é exatamente essa reta vermelha que vocês estão visualizando. Então, para cada valor de y, o x varia desse pontinho até esse pontinho. Ok? O x tem essa variação aí. Então, a região é essa que está representada, e a mesma região, uma vez que eu vou fazer uma troca na ordem de integração, ou seja, eu fixo x e vario y para fazer a integral primeiro em y. Quando você primeiro integra em y, fixando o valor de x, para cada x fixo, o y vai variar de 0 até o ponto da reta amarela. Então, a integral, que inicialmente é uma integral de 0 a 1, e x variando de 3y a 3, da função exponencial de x² dx dy, ela se transforma nessa nova expressão. O x varia de 0 a 3, para cada valor de x, o y varia de 0 a x sobre 3. Então, primeiro, efetuamos a integral na variável y, o que resulta exatamente na seguinte expressão: 1/3 integral na variável x variando de 0 a 3 da função x exponencial de x². Novamente, fazendo uma mudança de variáveis, chamando u igual a x², du2 x dx, a integral transforma-se em 1/6 da integral da função exponencial de u du, onde a variável u varia de 0 a 9, pois quando x era 0, o u vai ser 0, e quando x é 3, o u vai ser 9. Então, temos essa integral. O resultado final, o valor da integral é 1/6 da exponencial de 9 menos 1. Desafio todos a tentarem calcular esta integral sem fazer a troca na ordem de integração. Questão 4. Calcule a integral dupla exponencial de menos x² menos y², dA, onde D é a região limitada pelo semicírculo x igual raiz quadrada de 4 menos y² e o eixo y. Então, se você desenvolve
Essa equação, ela transforma-se em x² mais y² igual a 4, considerando que x é positivo, temos que essa figura representa um semicírculo direito, apenas o hemisfério direito do semicírculo, do círculo, né? Que é o semicírculo ilustrado na figura. Em coordenadas polares, essa região ela é definida pelos pontos r e θ, onde r varia de 0 até 2, que é o raio máximo do círculo, é o raio do círculo que define, que delimita a região D, enquanto que o ângulo θ varia de menos π/2 a π/2, menos π/2 esse ponto, aí vai aumentando o ângulo até π/2. Ora, sabemos que ao fazer a troca das coordenadas, o dA transforma-se em r dr dθ. Menos x² menos y², usando identidade trigonométrica, aquela identidade fundamental que diz que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1, esse expoente se transforma em menos r². Portanto, novamente fazemos uma mudança de variáveis. U igual r², du 2r dr. Assim, a integral transforma-se em 1/2 integral, primeiro na variável u, exponencial de menos u, onde u varia de 0 a 4. Por que u varia de 0 a 4? Ora, o u está relacionado com r. E quando r é 0, o u é 0. E quando r é 2, o u é 4, uma vez que o u é r ao quadrado. Então, integral em u de 0 a 4 e na variável θ, a integração varia de menos π/2 a π/2. Essa integral é extremamente simples de se desenvolver. Então, integrando na variável u, encontramos esta expressão, que simplifica-se desta maneira, né? Ou seja, 1 menos exponencial de menos 4/2 vezes a integral de dθ, com θ variando de menos π/2 a π/2. Obviamente, o resultado final é 1 menos exponencial de menos 4/2 vezes, quando você integra em θ, e faz o θ variar de menos π/2 a π/2, temos π/2 mais π/2, correto? Que vai resultar em π. Portanto, o valor final da integral é 1 menos exponencial de menos 4 vezes π/2. Aqui resulta no número π e o meio está aqui. Quinta e última questão. Uma piscina circular tem diâmetro de 10 metros. A profundidade é constante ao longo das retas de norte para sul e cresce linearmente de 2 metros na extremidade oeste para 3 metros na extremidade leste. Encontre o volume de água da piscina. Solução. Bom, aqui eu vou chamar de z a função que define a profundidade, que é uma função de xy, p de xy. Aqui eu represento a borda da piscina por um círculo de raio 5. Uma vez que o diâmetro é 10, o raio é 5. Então aqui está esse círculo amarelo. Como a função p de xy não depende da variável y, por que não depende? Porque está dizendo uma coisa muito importante.
a profundidade ela é constante ao longo das retas de norte para sul, ou seja, se eu ando no fundo da piscina, dentro da piscina, ao longo de retas nessa posição, de norte para sul, na direção que eu posso chamar aqui de vertical, não ocorre nenhuma mudança de profundidade. Isso independe do ponto onde você se localiza na piscina. Matematicamente significa que a função que define a profundidade não depende da variável y. Além disso, a função p de xy é linear na variável x, ou seja, ela tem a seguinte expressão: z é igual a p de xy, que é igual a ax mais b. Lembrando que esta é a expressão de uma função linear na variável x. Considerando que a profundidade varia de 2 metros na extremidade oeste para 3 metros na extremidade leste, temos o ponto da extremidade oeste é exatamente o ponto que corresponde a essa posição onde o x é menos 5 e y é 0. E este outro ponto é o ponto da extremidade leste. Então, P de menos 5 é menos 2, menos por quê? Porque a profundidade da piscina, o chão da piscina, localiza-se abaixo do plano XY, e P de 5 é menos 3. Considerando esses dois valores, eu encontro um sisteminha linear para determinar as constantes A e B. Resolvendo esse sistema, eu encontro que A é menos 1/10 e B é menos 5/2. Aqui está a função profundidade. Portanto, olhando de perfil, a piscina tem essa aparência. Aqui um corte transversal ao longo de um diâmetro, pegando o eixo Z e o eixo X. O eixo Y, portanto, ele é perpendicular exatamente nesse pontinho aqui, verde. Então, aqui está a inclinação do fundo da piscina, né? Aqui é o fundo da piscina inclinado. A profundidade aqui nessa posição é menos 2 e aqui nessa posição é menos 3. Quero calcular o volume de água. O volume dessa capacidade de água da piscina é calculado em coordenadas polares de uma maneira muito simples. Você integra a função que define a profundidade, só que um módulo, né? Porque eu quero calcular volume. Então, o módulo de Z, onde Z é P de X, R dr dθ. O raio varia de 0 a 5 e o θ é de 0 a 2π. Um cálculo extremamente simples. Quando você toma o módulo de Z, que é Z é o P de X, não é? Em módulo, isso vai dar x sobre 10 mais 5/2. Quando você faz a mudança para coordenadas polares, o x assume a expressão R cosseno θ. E o elemento de área é R dr dθ. Então, fazendo aqui este cálculo, que já é um velho conhecido de todos nós, né? São integrais elementares. Temos aqui a integral de r ao quadrado cosseno θ sobre 10 mais 5r sobre 2 dr dθ. Quando você integra r ao quadrado em r, fica um r ao cubo sobre 3, como aqui tinha 10, fica 30 aqui embaixo. E 5r sobre 2, quando integra em r, fica 5r ao quadrado sobre 4. Fazendo variar o r, encontramos essa expressão para ser integrada em θ. 5 ao cubo sobre 30 vezes o cosseno de θ mais 5 ao cubo sobre 4 dθ. Quando você faz a integral do cosseno, aparece um seno. Seno de θ variando de 0 a 2π dá 0. Então, a
contribuição final para o cálculo do volume é simplesmente essa parte aqui. 125 sobre 4 vezes θ, com θ variando de 0 a 2π, resulta em 125 vezes π sobre 2. Este é o volume da capacidade de água dessa piscina. Então, é isso. Muito obrigado. E vamos ficar por aqui.